Alô, galerinha, tudo jóia? Que bom, né? Espero que estejam todos bem. Bom, estamos aqui começando aí a revisãozinha, né? E chegando ao término do primeiro bimestre. Então, vamos aí fazer aí revisão da unidade 1 e unidade 2 de português, ok? Então, vamos lá. Substantivo, nós vimos aí substantivos, né? São palavras que sem auxílio de nenhuma outra dão nomes a seres, né? Coisas, lugares, sentimentos e estado, né? Por exemplo, cadeira é objeto, né? Tristeza é sentimento, não é mesmo? Então, é isso, mais ou menos isso aí, substantivo, tá bom? Bom, nós também vimos aí sobre poema, né? Poema, ele tem que ter rimas, né? Versos e estrofes, não é mesmo? Versos são as linhas de frases que há no poema. Estrofes são o conjunto de versos que há no poema, entenderam? E rimas são as palavras que no final da frase geralmente tem uma palavrinha que termina, né? Igual, o som tem que ser igual, ok? Bom, vimos também o uso do C, do QU, do GU e do G, né? Você pode perceber que em algumas situações não há uma relação direta entre as letras e o som. Por que isso acontece? Bom, porque nem sempre uma letra representa um só som, tá? Nem sempre. E nem sempre um som é representado por uma só letra. Então, nós temos exemplo aí, né? Gato é só o G. Mas se eu falar guiso, eu tenho que ter o GU para mim estar falando com som de G. Entenderam? Bom, por exemplo, a palavra casa tem o som da letra K, né? Antes do A, do O e do U, né? Se a letra C ele tiver junto com A, junto com O, junto com U, ele vai ter o som da letra K, tá bom? E o QU, o som também de K, da letra K. Quando ele vier antes do E e do I. Por exemplo, queijo, né? Querido, vai ter o som de K. E a letra G? Som de G é quando o som vier antes do A, do O e do U, tá? Que é gato, guloso, tá bom? E o, o G, o U, quando ele vier, a letra tem que vir com E ou com I. Por exemplo, Guilherme, né? O guerreiro, tá? Então, são palavras que precisa de prestar bastante atenção, tá bom? Bom, SS e RR, também vimos aí. SS são palavras que você utiliza dois S's para deixar o som do S mais forte, porque quando o S ele está no meio de duas vogais, ele fica com o som, né, de Z. Então, por exemplo, eu vou falar pássaro, se fosse um S ali, ele estaria no meio de duas vogais. Então, por isso que necessita ajuda do outro S para dar aquele som do S forte, tá bom? Pássaro, tá bom? RR, o som é mais forte, né, quando ele está no início, né? Ou quando ele está duplicado, já é diferente, né? Por exemplo, arrastar. Se ele tivesse só um R, ia ficar arrastar. Mas precisou de duplicar esse R para ter o som forte do R. Ok? Estão entendendo isso? Que bom. O som de R ele é mais fraco quando ele está entre vogais, tá bom? Por exemplo, arara, ele fica com som de R, tá? R, arara,
ok? Bom, nós vimos também aí substantivos nessas duas unidades, substantivos simples e substantivos compostos. Substantivos simples são aqueles que tem só um radical. O que é um radical? Uma palavra, né? Que não precisa ter uma outra palavra para formar essa palavrinha. Por exemplo, sol, prédio, casa, não é? Então, são palavras simples, que não precisa de ter, né, nenhuma outra força de outra palavra. Já as palavras compostas já é ao contrário. São aquelas que apresentam mais de um radical, tá? Por exemplo, para formar uma palavra girassol, preciso de unir o gira e o sol, tá? Daí, girassol. Água de cheiro. Quero falar, essa água, esse perfume está parecendo com água de cheiro. Então, água de cheiro. São palavras compostas. Precisa, para eu falar uma palavra aqui, né? Eu vou entender, eu preciso de utilizar duas palavrinhas, tá bom? E tem outras, né? Contra-cheque, pé de moleque, entenderam? Bom, poema visual. Poema visual é uma forma diferente de escrever, né, um poema. Precisamos ter, né, para entender esse poema, um olhar mais atento, né, para perceber o significado. Por quê? O poema visual, ele é conforme o conteúdo que está dentro do poema. Se eu estou falando de um poema sobre natureza, aí o meu poema tem que estar no formato de uma árvore, da natureza. Por exemplo, vou falar do sol, no formato de sol, as letrinhas, tem que fazer do jeitinho, né, que é um sol. Se meu poema for sobre sol, se o poema for sobre lixo, né, fazer umas... Tem um exemplo até no livro sobre, né, lixo. Ele escreveu o poema em forma de escrita lixo, não é mesmo? Então, é isso que é um poema visual. E ele oferece, né, uma nova possibilidade de olhar sobre o texto poético, explorando, né, além da escrita, os sentidos dados pelas imagens formadas, né, que é do poema. Por exemplo, vai aí para vocês darem uma visualizada sobre o poema Xícara, né? Vocês vão ver aí o poema, que é todo escrito e o formato dele é uma xícara. Nossa revisão foi até aí. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, né, estarei à disposição lá na agenda eletrônica. Está indo aí uma atividadezinha para vocês estarem fazendo em relação à revisão, tá bom? Beijo, tchau!